autor e consumador da nossa fé. Os irmãos que puderem nos acompanhar na leitura, Isaías capítulo 41, versículo 10, coloca na versão King James, por favor. Iremos ler a princípio apenas o versículo 10. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita da minha justiça. Irei ler novamente. Por isso não temas, porque estou contigo. Estou contigo. Não te assuste, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Irmãos, Isaías, ele é considerado um dos profetas, dos grandes profetas, por causa da extensão do livro, que é 66 capítulos. Isaías, ele começa o seu ministério em Isaías 6, a descrição começa lá. Quando morre o rei Uzias, e ali ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ali inicia o ministério de Isaías. E segundo a tradição judaica, ele profetiza, o seu ministério dura cerca de 60 anos, vai até o rei Manassés. Não tem isso na Bíblia, mas é segundo a tradição judaica. Manassés é considerado um dos piores reis de Judá. E nesse reinado, no começo do reinado de Manassés, Isaías, segundo a tradição judaica, é executado, é morto. Então Isaías, ele começa como profeta no capítulo 6, vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. E Isaías é profeta quando ele começa no capítulo 6. Mas Isaías também é profeta no final, quando é morto. Isaías, ele é considerado profeta messiânico. Ele é considerado assim porque não tem nenhum outro profeta que você vai encontrar na Bíblia que falou tanto sobre a vinda do Messias, sobre a sua missão e sobre a sua morte. Por exemplo, em Isaías 53, vai dizer, tem um trecho que diz dessa forma: nós somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Detalhe, Isaías profetiza isso 700 anos antes de Jesus vir. Por que eu estou relatando isso? Não é o foco da mensagem, mas eu preciso iniciar falando isso, para falar para você que Isaías, ele não era um profeta qualquer. Ele não era como os profetas de hoje, considerados profetas. O que Isaías falava, quando Isaías abria a boca, era como se o próprio Deus falasse ao povo. Dito isso, agora nós podemos voltar ao versículo que lemos. E nele diz desta forma: por isso não temas, ou seja, Deus diz isso. Por isso não temas. Eu confesso que isso me incomodou um pouco, esse não temas. E eu vou tentar explicar para vocês o porquê. Mas antes disso, eu preciso contextualizar vocês em relação em que momento em que Isaías profetiza no capítulo 41. É sabido que após o reinado de Salomão, o reinado de Israel, ele é dividido. Existe Israel do norte, que a capital é Samaria, e Judá no sul, capital Jerusalém. Há essa divisão. Nós temos que entender, quando Isaías profetiza no capítulo 41, o que está acontecendo com esses dois reinos. Bem, Israel do norte, na época do rei Oséias,
isso está em 2 Reis, capítulo 17. Os assírios, eles atacam Israel e vencem Israel. Oséias se torna vassalo dos assírios, ou seja, anualmente Oséias, Israel tinha que pagar tributos ao rei para os assírios. Só que em certo momento, no início, Oséias ele concordou com isso. Acho que ele não tinha muita chance, porque ele havia sido derrotado, e ele aceita de início. Mas a Bíblia vai dizer que logo após isso, ele começa a buscar ajuda dos egípcios. E não somente ele vai buscar ajuda aos egípcios, ele para também de pagar esses tributos aos assírios. Com isso, os assírios vêm, pega Oséias, rei de Israel, e o prende em correntes. E ainda, pior do que isso, os assírios fazem um cerco. Ele vai sitiar Samaria por cerca de 3 anos. Não há uma descrição direta de canibalismo no sitiar dos assírios, mas se nós formos observar 2 Reis capítulo 6, que um sitiar anterior, quando os sírios cercaram Samaria, houve casos, para vocês terem uma noção, houve casos de uma mãe chegar para outra e dizer: olha, para nós não morrermos de fome, hoje nós vamos pegar o seu filho, cozinhar e comer. E amanhã, para não morrermos de fome, eu vou pegar o meu filho, cozinhar e nós iremos comer. Tamanho era o desespero e a situação quando um país cercava o outro. Porque a ideia era exatamente essa: sitiar, deixar eles sem recursos a ponto de passarem fome para que eles se rendessem. E assim foi com Israel. Os assírios fazem esse cerco por cerca de 3 anos. Então, com isso, com esse sitiar dos assírios, nós podemos deduzir que também, inclusive, no sitiar dos babilônicos com Judá, aconteceu a mesma coisa, também houve canibalismo. Então, apesar de não ter descrição direta de canibalismo no sitiar dos assírios, nós podemos deduzir que isso era comum acontecer no cerco de um país. E passou-se 3 anos e Israel, Samaria, se rende. E eles são levados como exílio para a Síria. E aí que está. É exatamente nesse cenário, nesse contexto, em que Deus usa Isaías para falar: não temas. Aí você vai me perguntar: mas e Judá? Ok, Israel foi exilado. E Judá? De fato, Judá, na época em que Isaías profetiza no capítulo 41, ainda é uma nação. Só que existe uma palavra sobre a vida do povo de Judá. E essa palavra veio de Deus através do próprio Isaías. Nós vamos ver no capítulo 39 de Isaías, que isso ainda no reinado de Ezequias, que alguns babilônios, mensageiros da Babilônia, chega para Ezequias, e Ezequias, para recepcioná-lo, mostra todos os bens de seu reinado. Vai mostrar todo o ouro, toda a prata, mostra toda a beleza de seu país. Quando esses babilônios saem, chega Isaías, profeta Isaías, a boca de Deus na terra. Ele chega para Ezequias e faz esta pergunta: o que esses homens vieram ver? E Ezequias fala: eles vieram ver minha riqueza, eu mostrei tudo que eu tinha, eu mostrei para eles. Então, usado por Deus, Isaías vai profetizar, falar o que Deus falou para Ezequias. Chegará um dia em que todo esse tesouro que você mostrou para eles será levado para a Babilônia, e alguns dos seus descendentes se tornarão eunucos no palácio real da Babilônia. Então, existia uma palavra. O que Deus estava falando aqui com Ezequias através de Isaías? O
que aconteceu com Israel acontecerá também em Judá. E exatamente nesse contexto, exatamente nessa circunstância, em que Deus usa também o profeta Isaías para dizer: não temas. Acho que agora vocês entendem um pouco porque esse não temas me incomodou muito. Porque, pense aqui comigo, será que existe alguém emocionalmente tão alheio às circunstâncias ou alheio à ameaça tão grande como essa? Porque se nós formos ver no português, o não temas é a ausência de um sentimento, a ausência do temor, é não sentir medo, é não se empalidecer diante de uma ameaça, é não sentir aquele frio na barriga. Será que existe alguém emocionalmente tão estável assim para não temer? Porque Deus disse: não temas. E porque isso me incomodou muito, eu tive que buscar no original hebraico o que está escrito nesse não temas. E a palavra aqui usada é artirá. Esta palavra, ela é muito mais do que o não temas no português. Porque aqui Deus está dizendo, o significado desta palavra, ele é não somente a ausência desse sentimento, mas é apesar desse sentimento, você não se sucumbir a este sentimento. Ou seja, é você ter o sentimento, porque você é o ser humano. O medo, ele é um dos 5 sentidos básicos do ser humano. Então é impossível não tê-lo. Então Deus está falando aqui para o povo desta forma: eu sei, Israel, o que aconteceu com você. Eu sei, Judá, o que acontecerá com você. Mas apesar do medo, apesar desse sentimento, não pare, não desista. Porque existe uma palavra ainda maior sobre a vida de vocês. E esta palavra, esta promessa, ela foi feita a Abraão, Isaque e a Jacó. A palavra que Deus estabeleceu para eles é essa: que através da descendência deles, Deus iria abençoar todas as nações do mundo. E assim foi. Então agora nós entendemos o que Deus está dizendo. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. No meio da circunstância, no meio das ameaças da vida, você tem lembrado das promessas que Deus tem feito na sua vida? Se você não tem agido desta forma, eu convido você nesta noite a focar nas promessas de Deus. Ou melhor, foque no Deus da promessa. Porque assim você não irá parar, não irá desistir. E é isso que Deus está falando nesta noite. Não pare e não desista. Só que Deus, no versículo em que lemos, Ele não para de falar. Não para nesse não temos. Ele continua: porque eu estou contigo. Vamos observar esse eu estou contigo. Existe uma diferença monumental entre esse estou contigo na antiga aliança e esse estou contigo na nova aliança. Tentarei explicar. Deus demonstrava que estava com uma pessoa através da teofania, que é a manifestação visível de Deus. Exemplo, Êxodo 3, na qual Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, e ele se deparou com uma sarça ardente, uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Isso é uma teofania, é como se Deus demonstrasse para ele visivelmente através de uma manifestação, e com isso Deus dizia para ele: eu estou contigo. Deus também demonstrava que estava com uma pessoa quando, um exemplo, quando Salomão inaugura o templo e leva a arca da aliança para o templo, é o conhecido Shekinah. Veio uma nuvem e encheu o templo. Ao encher o templo, aqueles que estavam lá nem sequer
conseguiam ficar de pé. Tamanha era a glória, tamanha era a presença. E dessa forma, Deus demonstrava que estava com o povo. Ou Deus também demonstrava que estava com alguém, da mesma maneira que demonstrou com Sansão. Certa feita, Sansão, ele estava caminhando e veio um leão e o atacou. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Sansão. E ele foi capaz de rasgar um leão no meio. Só que, passado isso, o Espírito Santo se distanciou dele, porque ele virou um homem normal. Então, na antiga aliança, Deus demonstrava que estava com alguém temporariamente, ou demonstrando um poder a ponto de eles não conseguirem ficar de pé, ou demonstrando visivelmente, ou se apoderando da mesma forma que fez com Sansão. Só que aqui que está a diferença. Na nova aliança, eu vou deixar Paulo falar. 1 Coríntios 3,16. Na nova aliança, o estou contigo é diferente. E se antes nós não teriam motivo para parar, desistir ou para ter medo, se sucumbir ao medo, muito menos é na nova aliança. Porque em 1 Coríntios 3,16 vai dizer desta forma, Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Então antes a manifestação do Deus eu estou contigo era visível temporariamente, só que hoje é o Deus que habita em você. O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, Ele habita em vós. Então desta forma eu digo, não pare, não desista. Só que Deus, Ele continua falando. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Por que Deus disse, eu sou o teu Deus? É como se Deus, Ele dissesse desta forma: eu sei que existem povos ao derredor de vocês. E esses povos, para quem gosta de história e estudar um pouco, tanto a Bíblia quanto externamente, você vai verificar que todos esses outros povos tinham inúmeros, dezenas de deuses. Eram muitos deuses. E cada deus, ele era vinculado a alguma coisa. Por exemplo, nós vamos observar um dos inimigos, os maiores inimigos de Israel naquela época, eram os filisteus. Os filisteus tinham dezenas de deuses. Só que entre esses deuses tinha um dos deuses que era o principal, deuses com D minúsculo. E o Dagon, ele estava inteiramente ligado, vinculado à fertilidade da terra. Só que nós vamos observar em Gênesis 26:12, que diz desta forma: Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Depois os irmãos leiam o capítulo de Gênesis 26 completo, mas quando Deus diz, está escrito Isaac semeou naquela terra, nessa época, Isaac, ele estava na terra dos filisteus, e ele se tornou um dos homens mais ricos, na época em que ele ficou ali. Então era como se Deus falasse, quando ele falasse, eu sou o teu Deus, ele está falando, eu sou o verdadeiro Deus da fertilidade da terra. Sou eu que dou realmente prosperidade para o meu povo. Vamos observar, por exemplo, os egípcios. Eu acho que de todos os deuses, de todos os povos ao derredor de Israel, o Egito era um povo que mais tinha deuses. Eu acho que se somar todos eles, não dá a quantidade de deuses que tinham os egípcios. Tinham vários deuses, e dentre esses deuses existia o deus Ra. O deus Ra, ele estava literalmente
vinculado ao sol. Basicamente, para eles, o deus Ra era o deus Sol. Só que nós vamos observar em Josué 10, versículo 12 e 13. Na ocasião, Josué ele precisava se vingar dos amorreus. Só que já estava escurecendo, não ia dar tempo. Sabe o que Josué fez? Josué olhou para o céu, apontou o dedo para o sol e disse: detenha-te até eu se vingar dos meus inimigos. Irmãos, o sol ficou no mesmo lugar por cerca de 24 horas. Era como se Deus dissesse: os egípcios podem dizer que tem um Deus Ra, mas eu sou o verdadeiro Deus que controla céus e terra. Por que não dizer de Ezequias? Eu não vou nem entrar aqui no mérito de que é a terra que faz a rotação e não o sol que gira. Mas se nós formos entrar nesse mérito, o milagre ainda é mais incrível ainda. Porque, veja bem, é como se a terra estivesse em rotação e Deus parasse a terra, por causa de um homem que precisava se vingar. Em Ezequias, o rei Ezequias, ele ficou doente. O rei Ezequias, ele fica doente. E Deus usa o próprio Isaías para chegar em Ezequias e dizer: ó Ezequias, dá um jeito aí na sua casa, deixa tudo certinho, porque não vai ter jeito não, você vai morrer. Ezequias, que era homem de Deus, um dos melhores reis que teve, ele vira o seu rosto para a parede e começa a orar. E a Bíblia diz que ele chorou copiosamente. Antes mesmo de Isaías sair do pátio da casa dele, Deus fala com Isaías novamente: ó, volta lá que meu servo orou a mim e eu vou acrescentar 15 anos de vida nele. E Isaías volta. Só que olha a audácia de Ezequias. Isaías chega a Ezequias e fala: ó, se Deus vai te dar mais 15 anos aí, tá ok. O que Ezequias responde? Mas o que sinal Deus vai me dar de que ele vai me curar? Olha o que Deus responde através da boca de Isaías. O que você prefere? Que a sombra das escadas avance 10 degraus ou recue 10 degraus? Ezequias, audacioso, ele diz: avançar 10 degraus é o caminho natural, daqui a algumas horas isso vai acontecer. Eu prefiro que recue. Irmãos, a sombra recuou 10 degraus. Considerando a questão da rotação da terra, sabe o que isso significa? Da outra vez a terra parou. Dessa vez Deus faz a terra parar e voltar, virar ao contrário. Era como se Deus estivesse dizendo para o povo: eu sou o teu Deus, eu controlo céus e terra. Então eu digo nesta noite: não pare, não se acovarde diante do medo. Mas Deus não para aí, Deus continua. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Juízes 16, 28. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e te suplico, dai-me força só mais desta vez, para me vingar dos filisteus, pelos meus 2 olhos cegos, ó Senhor. Sansão, ele por causa dos seus pecados, ele foi levado pelos filisteus, os seus inimigos, da qual ele tinha matado inúmeros homens. Só que por causa do seu pecado, os filisteus pegam ele, furam os 2 olhos dele e deixam ele trabalhando como um burro, como um cavalo.
Em certo momento, para tirar sarro da cara de Sansão, os filisteus pegam ele e colocam no templo onde eles estavam tendo uma festa. Amarram ele em 2 pilares daquele lugar. E então Sansão faz esta oração aqui. E Deus fortalece ele novamente. Ele estava muito fraco e ele ora e Deus o fortalece. E Sansão derruba aquele lugar e mata mais homens em sua morte do que durante toda a sua vida. Só que eu quero chamar a atenção para vocês que Deus é um Deus que fortalece, mas há um quesito. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora. Deus é um Deus que fortalece. Deus é um Deus que dá força para o fraco. Mas tem um quesito, a oração. Quando você estiver no seu pior momento, em que você vê que as suas forças se esvaíram por completo, saiba que naquele quarto, aonde você vai para falar com Deus, você vai se tornar a pessoa mais forte se você se ajoelhar e dobrar o seu joelho. Nós vamos observar isso no próprio Jesus. Jesus, quando viu que ele ia ser crucificado, ele vai no Getsemane e a descrição da Bíblia de Jesus entrando no Getsemane, ele estava muito angustiado, ele estava muito abatido, e ele fala isso para os seus discípulos. E ele ora, e ele ora, e ele ora. Mas quando ele sai ali, se você for fazer um comparativo em o Jesus que entra no Getsemane e o Jesus que sai dali, não parece ser o mesmo, por causa da oração. Então Deus é o Deus que fortalece, mas desça a oração. Deus, ele continua falando: eu te fortaleço e ajudo. Temos que dar uma observância maior nesse eu te ajudo. Nós temos que saber que Deus, ele ajuda. Deus não faz tudo por nós. Deus ajuda. Deus não ajuda quem permanece em inércia. Nós temos que entender isso. E vou dar alguns exemplos para comprovar isso. O primeiro exemplo é no Mar Vermelho. Isso está em Êxodo 14, versículo 15. Quando o povo, eles saem do Egito e estão caminhando para o deserto, na frente deles se aparece um mar, o Mar Vermelho. E em dado momento eles olham para frente e vê o Mar Vermelho. Eles olham para trás e Faraó está vindo. E veja que Deus, ele em certo momento fala para Moisés: por que você está me clamando? Diga ao povo que marche. Então o papel de Deus é fazer o sobrenatural sobre a tua vida, mas tem coisas que você tem que fazer. O papel de Deus foi abrir o Mar Vermelho. Qual o papel do povo aqui? Atravessar, avançar, caminhar. Segundo exemplo foi a guerra contra os amalequitas, em Êxodo 17, 8 ao 16. O povo tinha acabado de sair do Egito. Eles não tinham treinamento nenhum, irmãos, para a guerra. Só que se apresenta a eles um exército dos amalequitas, povo treinado. Qual era a possibilidade daquele povo vencer? Basicamente nenhum. Então Deus, ele garante a vitória para eles. Mas qual era a necessidade do povo fazer? Ir à guerra. Então Deus, ele ajuda, mas Deus não faz tudo por você. Tem coisas que Deus colocou na sua mão para você agir, para você fazer. O papel de Moisés, por exemplo, era manter-se com as mãos levantadas, porque enquanto ele estava com as mãos levantadas, Deus ia ajudando e vencendo a guerra por eles. Então Deus ajudou este povo, e eu digo para você: não pare, faça o que Deus te mandou, que Ele irá te ajudar. Deus continua falando:
e diz: eu te fortaleço, ajudo e te sustento. Deus, Ele é um Deus sustentador. Todos nós, qualquer um que está aqui, em dado momento da sua vida, você passou por crises. Seja crise familiar, seja crise conjugal, seja crise financeira. Em algum momento da sua vida, se você não passou, você vai passar. Eu duvido que alguém não tenha passado já. Então a crise, ela é inevitável. Só que nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus sustentador. Por exemplo, em certo momento Deus, Ele envia Elias para uma cidade chamada Sarepta, porque estava no momento de seca e não tinha alimento, e Deus disse para Elias: vá até lá que essa mulher vai te dar alimento. Só que Elias chega lá e ele percebe que aquela mulher estava pior do que ele, porque ele pede para a mulher um pouco de pão, e a mulher fala: meu amigo, eu tenho um pouquinho só de farinha, um resto de azeite, que eu vou vir aqui pegar um pouco de lenha, levar, fazer um bolo para eu, para o meu filho, e depois eu vou morrer porque não tem mais nada. Só que veja bem, irmãos, Elias fala desta forma: ok, só que vai lá, pega essa farinha, pega esse azeite e faz um bolo para mim. Depois você pega e faz para o seu filho. E ele diz ainda desta forma, está escrito na Bíblia, que ele diz: não temas. Ele usa a mesma palavra, não temas. Agora eu pergunto para você: você acha que aquela mulher não estremeceu ao ver Elias falando isso? Era a única coisa que ela tinha. E o que ela fez? Ela obedeceu. Apesar do sentimento de medo, ela fez o que Elias tinha dito que era para ela fazer. Só que na Bíblia está escrito, em 1 Reis 17, no versículo 16, na parte A: a farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. No tempo em que ficou, no tempo de seca, no tempo de fome, aquela mulher, ela teve fartura, porque mesmo sentindo medo, ela fez o que Deus mandou ela fazer. Com isso, eu quero finalizar esta mensagem dizendo: Deus sustenta o seu povo. Então, não pare e não se entregue ao medo. Amém? Vamos orar?